A educação da sua cidade é boa ou ruim? A pergunta ganha respostas normalmente imprecisas e normalmente diversas. Afinal, baseado em que você chegou à sua resposta? Fato é que hoje o país tem avanços nessa área. Há vários índices que fazem a comparação de qualidade do ensino ofertado por uma escola em relação a outra, de um município em relação a outro município. E com isso tudo também ganha o cidadão porque qualifica a sua demanda. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o professor Reinaldo Fernandes, autor do Índice de Oportunidade da Educação Brasileira. Reinaldo, bem-vindo. Nós temos índices e medidores de performance no Brasil em várias áreas, a educação é uma delas. Mas há, de alguma maneira, uma percepção de que está ruim. O índice ajuda a entender o que está ruim e por onde deve-se começar a mudança, especificamente nessa área da educação? Primeiramente, a ideia que está ruim é por causa dos índices, né? A gente não tinha muito essa ideia antes da existência desses índices. Então, o Brasil, a partir do metade dos anos 90, avançou muito na construção de indicadores educacionais, tá certo? Então, muito dessa sensação que você está dizendo, ela só é possível hoje, dado a nossa construção de indicadores educacionais. Então, antes que você podia ter, era um pouco de taxa de analfabetismo, anos médios de educação, era o que existia. Então, hoje nós temos um conjunto de indicadores que possibilita dar um maior e melhor diagnóstico da educação brasileira. A percepção de indicadores, ela se tornou também mais confiável porque ela foi mais minuciosa ou porque há, evidentemente, um apelo maior por isso? Não, acho que nós temos um grande esforço técnico de construção desses indicadores, né? Você tem hoje o INEP lá em Brasília, você tem várias secretarias educacionais, aplicam prova para os estudantes, participam de exames internacionais como o PISA. Nós temos um censo feito por aluno individuais, todos os alunos nós temos informações como eles entram, o fluxo, eles são aprovados, reprovados, etc. Então, você criou esse grande mapa, esse grande número de indicadores que dá esse diagnóstico. É uma das áreas que nós avançamos bastante. Evidentemente, eu gostaria de avançar talvez mais na qualidade da educação do que nos indicadores, mas eles foram fundamentais, inclusive para essa percepção e para esse tipo de mobilização. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos muita dessa mobilização de sociedade civil. Então, nesse ponto, nós temos um avanço. E isso é um avanço que deve ser considerado, né? É importante. A própria indignação hoje da educação é um avanço para a melhoria. Primeiro, você tem que ter diagnóstico, indignação e tentar mudar. A indignação ainda não está, digamos, muito seletiva. Ou seja, a educação está ruim, mas está ruim por quê? Especialmente, as pessoas não precisariam se envolver um pouquinho mais quando elas reclamam da educação, porque educação, saúde, transporte, são todos temas muito genéricos, mas são cheios de especificidades. Não dá para reclamar só da educação, porque nós somos coalhados de bons exemplos e também de péssimos exemplos de como o mesmo dinheiro serve para uma causa boa e funciona, e o mesmo dinheiro acaba indo para o ralo e não funcionando em determinada área, ou determinado município, ou determinada região do país. Não é muito genérica a reclamação também? Aí o índice não ajuda a qualificar a reclamação para que se qualifique a resposta também da autoridade? Sim, exatamente. Eu acho que esses indicadores, eles transformam mais, dão mais ênfase em certas coisas e dão graus de responsabilização. Quer dizer, tem estudos hoje mostrando que indicadores tipo IDEB afetam as eleições municipais, tá certo? Então, você traz preocupação... Que é o índice da escola básica. O índice do MEC. Ele afeta a eleição, tem estudos mostrando isso, que ele tem impacto nas eleições municipais, ou seja, se a cidade melhora no indicador, a chance de reeleição do prefeito aumenta. Então, são coisas importantes. Ainda falta muita coisa para fazer, mas a gente consegue dar um pouco mais de visibilidade, porque saúde é mais perceptível para as pessoas. A educação do filho, a qualidade, se tem escola também, ou não tem escola, se tem vaga também é perceptível. Qualidade é um pouco mais abstrato. Os pais, principalmente se não tiveram oportunidade deles mesmos terem uma carreira educacional longa,
é mais difícil perceber qualidade, então esses indicadores ajudam bastante. Quer dizer, o pai e a mãe vão reclamar pouco de uma escola supostamente muito ruim do filho, porque o referencial deles no passado foi talvez de acesso nenhum à escola. Então qualquer escola é melhor do que nenhuma. E eles não têm comparação com outra escola de outras pessoas da mesma situação, fica muito mais difícil reclamar. Eles reclamam quando não tem a vaga. Sim, claro. Então esses indicadores de qualidade porque ajudam... é quantitativo, né? Ou tem ou não tem. É isso. Agora eu falo, olha, sua aluno aprendeu isso. Sei lá, tá bom. Mas olha, do lado aqui, alunos similares aprendem muito mais. Aí você leva, você dá poder de cobrança, você dá informação. Então, antes da gente entrar no IOEB, é daí que o IDEB, então, faz diferença numa eleição hoje, começa a fazer diferença. Isso. Eu já consigo comparar um município com o outro. São estudos feitos para o município, um estudo feito uma tese na Fundação Getúlio Vargas, que mostra isso. E dentro da oportunidade, porque o IOEB é um medidor de oportunidade da escola básica, né, de ensino. Isso. Ou seja, quem é que oferece melhores condições para que a educação de lá seja de boa qualidade. Ou seja, o aluno vai sair formado, bem educado. Onde é que eu consigo sofisticar ainda mais hoje a percepção que já é real, e essa é uma boa notícia de que o cidadão consegue pegar o IDEB e votar ou não votar no prefeito dele de novo na reeleição. E onde é que o IOEB vai sofisticar um pouco mais essa comparação dele? Não tem um indicador certo, um indicador errado. Nós temos um conjunto de evidências e um conjunto de indicadores que nos fazem ter opinião. Que, na verdade, qualquer avaliação que eu faço de escola, do sistema de saúde, existe um grau de subjetividade, Sim, de juízo de valor. Para o mesmo sistema, você pode achar bom, eu posso achar que não está tão bom assim. Tá certo? Mas o importante é que eu tenha elementos que me ajudem a formar esse juízo. Então, se eu soubesse como os alunos têm vaga na escola, se os alunos vão bem na prova, então tem um conjunto de indicadores que me formam isso. Então, o IOEB vem nesse sentido, porque ele faz o quê? Primeiro, ele é um indicador sintético, ele engloba outros indicadores. Entendi. O IDEB faz parte do IOEB, tá certo? Então ele vem para dar ele olha todas as fases, os nossos indicadores são de fase. Eu tenho indicador da primeira fase do fundamental, da segunda fase do fundamental. Agora o IOEB ele é um indicador síntese de todos esses indicadores de todas essas fases. O IOEB também é um indicador por município, depois de estado, e não por rede. Um problema que nós temos aqui, coisas como o IDEB, se você pega, por exemplo, tem algumas redes municipais que tinham um bom desempenho. Só que você olhava lá, a proporção de alunos do município na rede municipal era muito pequena. Então, o prefeito e o secretário municipal achavam que está bem. Olha, minha rede é boa, mas, poxa vida, a maioria dos alunos da sua cidade estão em escolas que não são tão boas quanto essa. Fala, mas isso não é problema meu, problema lá que eles estão na rede estadual. Mas, evidentemente, a gente acha que o prefeito devia estar preocupado com todos os alunos da rede municipal, da rede estadual e da rede privada. E os que estão fora da escola também. O cidadão é um só, não é? Eles são todos de lá. Então essa é a ideia de ter uma rede, uma avaliação mais por rede, por município do que por rede. E isso, o senhor acredita que força o prefeito a, no mínimo, reconsiderar esse tipo de desculpa que ele dava antes? Essa resposta de, olha, não, mas a rede municipal funciona, mas isso é um problema do Estado. Porque em algum momento as pessoas vão dizer, olha, se o dinheiro vem do Estado, se a educação vem do Estado, da União, ou vem do município, o meu filho merece ser bem educado. Eu consigo, porque pelo que eu estou entendendo, o bom é a demanda qualificada. Se eu tenho uma demanda qualificada da população, eu vou ter que ter, no mínimo, uma oferta qualificada. Exatamente. Ou uma resposta que atenda à demanda. Exatamente. Porque, veja, também os políticos, eles respondem, eles tendem a atuar onde eles são mais pressionados, claro. Certo? Então, se eu sou muito pressionado para desempenho em saúde, transporte e não em educação, é uma tendência natural que eu me volte para onde eu sou cobrado, onde o meu eleitor se interessa. Então, qualificar a demanda no sentido que você está dizendo é importante. Então, a gente tem que qualificar a demanda por educação. E aí sim, existe para provocar uma resposta daqueles que são encarregados de ofertá-la. Então, eu acho que esses indicadores têm essa característica
Por isso que eles são importantes no Brasil e no mundo inteiro, né? Bom, o IDEB dá argumentos, o IOEB, que sintetiza não só o IDEB como outros também, outros indicadores, vai dar mais argumento ainda. O que o senhor acha que falta ainda para ter por parte da cidadania brasileira, independentemente do nível social, até porque esse é um desafio do país, ter uma demanda mais qualificada e colocar a educação como prioridade verdadeira, não apenas no discurso, na retórica de que você é a favor da educação, impossível achar alguém que diga sou contra a educação. Bom, mas faz o quê? Acompanha de que forma e se envolve de que jeito? Ninguém vai falar que é contra a educação, que não está preocupado, mas quantos estão dispostos a se engajar, né, para fazer isso? Então, esses indicadores ajudam a formar essa demanda qualificada. Tá certo? Agora eu preciso ter o indicador, ele precisa entidades empresariais, intelectuais, terceiro setor, criar mecanismos de forçar isso, tá certo? E eu acho que isso vem acontecendo. Agora, nós estamos precisando de outro ponto, como responder essas demandas, tá certo? Porque também como eu faço, como eu consigo dar essa resposta. Evidentemente, todos os prefeitos, se conseguisse fazer isso, se fosse relativamente fácil, faria. Então nós temos que entender como fazer isso e às vezes pode ser algum problema, pode ser muito difícil fazer isso, pode exigir um esforço enorme e uma prioridade disso. Então você vê coisas como Sobral, que tem um bom resultado em todos os indicadores, no IDEB, no IOEB, mas é meio prioridade daquela cidade, né? A educação é o tema. Foi colocado assim, é o tema. É um valor local. É a grande, tem a cidade que é famosa pelo vinho, outra que é não sei o quê, que tem tudo grande, que é a identidade. A identidade Sobral é uma cidade educadora. É assim que essa identidade que eles puseram para ele mesmo. A percepção, imagino, de quem nos assiste agora eu tenho uma equação difícil de resolver com relação à educação brasileira, porque se eu tenho uma oferta ruim de educação, talvez seja por uma série de fatores, provavelmente mais, mas vou citar alguns aqui. Eu tenho má formação de professor hoje, eu tenho um problema de acesso, eu tenho um problema de valorização da carreira em si, da escola, seja da percepção da população, ou seja, no pagamento de valores, de salários para professores com condições. E aí eu tenho outro drama hoje que assola boa parte das escolas, que é essa relação, a perda de autoridade do professor. Ou seja, ele não tem autoridade para manter sequer disciplina, porque todo mundo no Brasil se acha com direitos excêntricos, mas nenhum dever. Por onde que eu começo? A equação está aí, os dados são todos X aí, quer dizer, são conhecidos, mas ninguém sabe exatamente qual é o peso disso na tragédia brasileira de não ter uma educação de qualidade coletiva para todos. Como é que eu começo a resolver? Porque problemas grandes nunca se sabe por onde começa, mas há um começo, não é? É difícil, né? Na verdade, se fosse um problema simples de resolver, nós teríamos resolvido. Né? Existem demandas, todos os prefeitos. Eu conheci vários secretários de educação, certo? Principalmente das cidades maiores, conheci de vários partidos, vários pensamentos ideológicos, políticos, de várias naturezas, mas assim, a grande maioria deles, de fato, queria melhorar a educação, certo? Evidentemente, agora é o seguinte, eu tenho que tirar recurso do transporte, aí, quando você vai à decisão pública, aí começa o problema. Na verdade, o cobertor é curto e quais são as nossas prioridades? Se a demanda do eleitor é por transporte, é um pouco natural que os prefeitos vão para transporte, ou seja, não é fácil resolver, nós precisamos colocar isso no poder público, mas tem que estar na sociedade civil, ela tem que demandar, senão vai ser muito difícil de você alterar isso. Se você pegar os dados, a maior explicação do desempenho de escola vem dos próprios alunos e das suas famílias. Tá? Os primeiros estudos de educação nos Estados Unidos que tentam fazer isso, lá em 1966, o relatório Coleman mostrava já isso. Então, se você pega lugares onde a educação é muito, o desempenho é bom, existe naquela comunidade um valor enorme por ela. Tá certo? Por isso que não é tão fácil. Se fosse só um problema de insumo, como construir ponte, seria mais fácil a gente mudar a educação. Mas
a tarefa é muito mais difícil. Eu preciso ter um setor público que oferte, mas eu preciso ter uma população que demande, que se preocupe, não precisa, que tenha essa preocupação. Permita-me usar a sua metáfora aí do cobertor curto, da figura de linguagem. É a população que vai ter que decidir o que ela tem que cobrir primeiro, já que o cobertor é curto, porque até hoje as outras demandas superaram a educação. Você tem municípios que você tem pressão muito grande por parte da população, seja por questões de transporte, mesmo asfalto. Asfalto, já cobri várias manifestações por ter asfalto no lugar, nunca para a escola ser boa, ou melhorar a escola. A mesma coisa com relação à saúde. O pronto atendimento que não funciona consegue mobilizar as pessoas, até porque também, convenhamos, ou atende bem, ou aquela pessoa morre. Então, a relação de tempo é mais rápida. Mas é da sociedade que vai sair essa decisão de que, olha, o cobertor é curto, nós conhecemos, e não para de gastar com transporte e invista em educação? É por aí que vem. Eu acho que tem uma parte disso, porque nós estamos numa sociedade democrática, as pessoas votam, tá certo? E de alguma forma os políticos são muito voltados ao voto, ou seja, para poder pôr um programa em prática, a primeira coisa que eu tenho que estar é ser eleito, tá certo? Então é natural numa sociedade democrática que as pessoas se preocupem com isso. Então é importante que tenha esse lado da demanda por isso. Porque imagina o seguinte, eu sou secretário de educação, chego para o prefeito e falo, olha, eu tenho um programa aqui de melhorar a educação, a gente vai aumentar o salário dos professores, a gente vai aumentar a infraestrutura, fazer isso. A gente vai gastar bastante, você vai ter que tirar dinheiro das outras partes por aqui. Só que a educação demora, isso aqui vai começar a ter um efeito daqui 6, 7 anos. O prefeito vai olhar e falar, mas você está querendo que eu pegue todos os meus recursos, ponho aqui para dar um efeito que vai dar daqui 5, 6 anos? Então, às vezes... Agora, se a população falar, olha, mesmo que vai dar 6 anos, eu exijo isso, aí eu posso mudar a minha opinião. Quer dizer, evidentemente, você tem vários prefeitos, mas os incentivos podem ser, às vezes... Porque educação demora para ter resultados, às vezes. Então, entrar em custos hoje, que eu vou ter resultado lá na frente. Se eu não sou valorizado para ele, eu estou dando incentivo num sistema para não se fazer. Tem estadista na educação hoje no Brasil? Prefeitos de pequenas? Tem. O sujeito que toma essa decisão, mesmo sabendo que talvez não vá ser compreendido na próxima. E às vezes consegue convencer a sociedade. Eu acho que Sobral é um caso desse, que o prefeito se tomou essa prioridade, acho que eles conseguiram. Não é fácil, tanto é que não tem sido fácil reproduzir, mas tem crescido. A própria região dali, do Ceará, aquela região, tem melhorado em vários locais. No levantamento do Índice de Oportunidade da Educação Básica, o IOEB, que tenta mapear quem é o município, qual é o município que está tratando bem a educação, teve coisas que chamou a sua atenção, especialmente depois do resultado final da pesquisa? Não, acho que comprovou, assim, a gente esperava, por exemplo, esses municípios do Ceará, a gente esperava, um ou outro que a gente deu uma certa mudança, mas em geral acho que ele atendeu às expectativas. Sempre fica exatamente onde vai se dar, mas assim, nós não vimos nada muito diferente. Não há distorções graves. Quer dizer, a gente achou positivo isso, porque se fizesse uma coisa que fosse totalmente contra o senso, esse indicador teria algum problema. Mas acho que ele mantém mais ou menos o que é esperado. Culturalmente, há diferenças claras de como se resolve o problema da educação no Brasil. À exceção desse caso de Sobral, que parece ser referência no Brasil, mas a forma como, por exemplo, o sul do país enxerga, do Nordeste, na média, ou do Norte ou do Sudeste, ou lugares onde há desenvolvimento econômico maior, isso interfere diretamente? Porque eu também tenho uma demanda. Se eu tenho uma sociedade mais desenvolvida, com mais demanda de mercado de trabalho, em algum momento aquilo vai pressionar. Isso. Seja na escola básica, seja na escola suplementar, mas alguém vai ter que resolver o problema, porque a demanda não espera. Isso. E isso influencia? Influencia, a parte cultural influencia, completamente. Agora, Sobral ele está num lugar onde não era normal isso, que é no Nordeste. Sim. Não está no Sul. E voltando para a primeira pergunta sua, a gente só sabe que ele é uma referência nacional hoje depois que os indicadores passaram a existir. Porque senão a gente não ia saber de Sobral também. Porque ele não é uma grande cidade, não tinha avaliação, ninguém tinha
Ele estava lá, a gente nem saberia. Não sei nem se ele existiria sem essas evidências que nós criamos. Então eu acho que isso mostra como esses indicadores são importantes. E está lá no Nordeste. Não raras pessoas reclamam que na eleição o tema não é abordado de forma honesta. Tema educação. Ou seja, o candidato vai falar que vai melhorar a educação. Tá, mas melhorar a educação é o que exatamente? É muito abstrato. Melhorar, eu posso aumentar mais uma escola, oferecer mais vagas e pronto, ninguém falou em qualidade. Na sua opinião, o que é que tem que entrar no debate eleitoral real para que o eleitor possa, o senhor que é um especialista na área, entender, bom, agora o debate é sério, eu posso levar em conta o que esse candidato está falando? Bem, não sei se eu vou fugir da sua pergunta, mas eu estou um pouco decepcionado com o debate eleitoral em educação em todas as áreas. Eu acho que é muito superficial as discussões. Bom, concordo contigo, é absolutamente superficial. Tem sido. Tá certo? E ninguém quer entrar em saia justa, todas são muito genéricos. Eu vejo muito ruim o debate educacional, mas eu acho que nesse caso não é uma coisa específica da educação. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a discussão eleitoral não é comandado pelos secretários de educação na área de educação, ou secretário de saúde na área de saúde, quando tem reeleição, pelo menos, no governo, ou a oposição pelos especialistas, mas às vezes eu tenho a impressão que o marqueteiro que decide o que você fala em educação, o que você não fala. Então eu acho muito ruim. Mas algumas cobranças, eu acho que após a eleição, o compromisso que faz, e também a gente tem que começar a exigir na eleição a fazer isso, a discussão ser mais séria. Mas enquanto o eleitor não punir, não vão ser feitos. Mas o eleitor, e eu estou chamando de eleitor, o que pode ser chamado de cidadão também, do coletivo da cidadania brasileira, ficou mal acostumado de esperar que seja o candidato, uma vez eleito, que propõe a solução e não ele que demande o que ele acha que a cidade precisa? A discussão, às vezes, é muito ruim, certo? E as pessoas não são punidas. Agora, indicadores objetivos ajudam essa qualificação, porque fica também muito abstrato para o eleitor. Claro. Né? Então, indicadores tipo violência, educação, saúde, eu acho que são... Os dados do IOEB são abertos? São abertos. São abertos na internet? São abertos na internet. Eu vou só insistir no site, é www.ioeb.org.br. Isso. Professor, obrigado pela entrevista, obrigado pela gentileza.